O Roda de Entrevista desta noite tem como convidado especial o presidente da AGETOP, Jaime Rincon. E continuamos falando de política. É sempre bom conversar de política com o senhor. O senhor é filiado ao PSDB? Sou. Tá. Seu partido, o PSDB, desembarcou agora recentemente do governo Michel Temer, mas usando aquela expressão italiana, ma non troppo, ou seja, mas não muito, e recebeu críticas por demorar. Qual que é a sua posição a respeito disso? Que deveria ficar até o final. Eu acho que essas coisas têm que ser muito claras. O PSDB estava no governo com que objetivo? Ajudar a aprovar as reformas. Ah, mas aprova estando fora. Não é, a gente sabe que não é a mesma coisa. A partir do momento que você está dentro do governo, o nível de comprometimento é maior. Não discuto a parte ética, moral, isso aí é a justiça que vai resolver em relação ao presidente Michel Temer e a turma que está lá. Mas eu acho que o Temer tem uma qualidade que essa é inquestionável. Ele se dispôs a fazer as reformas que já deveriam ter sido feitas. E o governante só faz essas reformas em duas circunstâncias. Ou quando ele está muito mal avaliado, e que aí não vai fazer diferença nenhuma mais na avaliação dele, ou quando ele está bem avaliado. Só que quando ele está bem avaliado, ele não quer fazer para não interferir na avaliação dele, né? Na imagem dele. Então o momento era agora. Eu acho que nós tínhamos que dar todas as condições para que o presidente Temer possa fazer essas reformas. Nós estamos vendo ontem na Argentina o que virou discussão de previdência lá. Guerra na rua. Sabe? Greve geral. Greve geral. A 9 de julho ontem virou um campo de batalha. Nós vimos o que aconteceu na Grécia, aconteceu em Portugal. Não adianta nós protelarmos, sabe assim, aí falta sim coragem e responsabilidade. A boa parte do Congresso Nacional que não está tendo o comprometimento com o Brasil de fazer essa reforma. Não tem cabimento você ter um cidadão que aposenta com 30 mil reais, sabe, e outro aposenta com R$1.000, trabalhando o mesmo tempo. Sabe assim, nós não podemos ter duas classes de brasileiros. Nós não podemos ter esse diferencial. Então eu acho assim, tem que aprovar essas reformas mesmo. E a partir do momento que fizer uma reforma da Previdência, nós vamos ver no dia seguinte outro Brasil, que nós vamos ter uma quantidade enorme de fluxo de investimentos para o Brasil, o dinheiro já começou a circular novamente no mundo e nós estamos ficando de fora. Como é que o senhor viu o episódio recente da candidatura à presidência do PSDB pelo governador Marconi Perillo e a sua retirada em favor de Alckmin? Qual que é o papel do governador Marconi Perillo no plano nacional a partir de abril do ano que vem? Até complementando a pergunta, o governador tinha tudo para ganhar a eleição, né? Tanto é que o Tasso se dispôs e tentou esse acordo exatamente porque ele sabia que a eleição já estava perdida. Agora, o governador é um homem de se escapar para dentro, um homem de consenso, de conciliação, de agregação. Ele sabia que ele venceria a eleição e resolveu fazer um acordo para não rachar o partido. Eu acho que o governador Marconi Perillo já está definitivamente inserido no cenário político nacional. Eu brinco muito com ele e digo, governador, o seu azar foi, para nós, sorte, talvez para ele azar, ter nascido em Goiás. Por quê? Nós representamos 3% do eleitorado. Então, nós somos fracos politicamente? O governador é muito maior do que o Estado. Quer dizer, se ele fosse governador de São Paulo, de Minas, ou do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, com certeza ele estaria em primeiro lugar aí na fila de candidatos para disputar a presidência da República. Mas o Estado o que ele está fazendo? Agora ele está se projetando nacionalmente e com muito equilíbrio. Eu acho que o PSDB precisa de alguém com o perfil do governador Marconi Perillo, e é mais ou menos o perfil do Alckmin, só que o Alckmin é um pouquinho mais, eu não vou usar o termo vaselina, mas um pouco mais, ele não tem tantas posições mais firmes e contundentes como eu acho que o PSDB tem que ter agora. E já é o perfil do governador Marconi Perillo. O governador, você sabe exatamente o que ele pensa. O Alckmin, às vezes, você tem que demorar algum tempo para decifrar o que Mas estilo político pensa. mineiro. Mineiro, exatamente. João. Picolé de chuchu, né? Conhecido nacionalmente. Mas não é concurso de beleza e nem de simpatia também, não. Eu acho que essa história de picolé de chuchu é até uma maldade com ele, porque nós não estamos disputando o concurso de mais simpático. Quem é o melhor foi criado pelo aquele colunista da Folha de São Paulo, né, o José Simão. Mas com isso, o Marconi Perillo é o vice-presidente do PSDB. A tendência é de que Geraldo Alckmin seja o candidato. E aí o Marconi Perillo vai comandar o PSDB durante o processo de sucessão presidencial, é isso? Exatamente. Foi esse o acordo? Não chegou nem a se colocar isso em termos de acordo, porque isso é natural. Quer dizer, não tem como o Geraldo Alckmin acumular a presidência do partido com a disputa à candidatura a presidente da República.
Ele vai ter que se afastar. E o primeiro vice é o governador Marconi. Então, automaticamente ele assume. Eu acho que ele já está, como eu já disse, eu acho que o governador Marconi já está, hoje já é um player nacional. Ele já está efetivamente inserido dentro do contexto da política nacional. 55 anos, ele tem muito tempo ainda para esperar essa fila, sabe assim, com prudência, com cuidado. Agora, e o senhor definitivamente não vai decidir se entra na vida política de forma mais contusa, mais definitiva? Porque na última eleição também para a municipal, ventilou-se o nome do senhor ali, uma possibilidade, vai ou não vai? Agora essa questão, pode ser deputado federal, não vai? Michele, eu agora definitivamente não. Não tem experiência na política direta como um candidato, mas tem um jogo de cintura, uma experiência administrativa muito grande. Isso a parte do executivo eu gosto. Quer dizer, em relação ao deputado federal, eu até conversei com o governador Marconi Perillo. Ele brinca, eu não te imagino lá no Congresso Nacional, sabe assim, ouvindo aqueles discursos intermináveis. Eu peguei e falei, governador, também, não acho que não é a minha cara. Executivo, em relação à Prefeitura de Goiânia, realmente cogitou-se, foi uma oportunidade, eu avaliei isso com o governador, e nós achamos que não era o momento. Uma série de fatores, não era o momento, a gente estava no meio de um processo, sabe assim, de retomada de investimento, de obra, dessas coisas todas e tal. Mas essas coisas têm hora, eu não sei. Hoje eu estou querendo mais cuidar da minha vida. Tá, mas e depois de 7 de abril que o governador Marconi passa o cargo para José Elton, né? Isso. 7 de abril. 8 de abril, Jaime Rincon continua na Getop e volta para a iniciativa privada? Não, eu já combinei com o governador Zé Elton, até pelo ritmo que nós estamos lá na Getop. Não tem ninguém substituível. Mas nós estamos com a marca lá muito bem azeitada. Tá? As coisas estão acontecendo de uma forma muito satisfatória. Então eu acertei com ele que eu fico pelo menos até 31 de dezembro de 2018. Eu concluo o mandato com o vice-governador Zé. Bom, quero voltar à conjuntura nacional, falando de PSDB. Como é que o senhor vê todos esses episódios envolvendo o ex-presidente do partido, Aécio Neves, chegou até a receber alguma vaia na convenção do partido em Brasília 2 semanas atrás. Seria a hora de Aécio Neves sair de cenário para não desgastar o partido? Foi injustiçado? Eu acho até que ele poderia sair, não do partido, mas sair de cenário. Sair do cenário. Para se preservar e se defender. Eu vi uma entrevista do Aécio no Estadão, na Folha, desse final de semana. E quando você lê a entrevista do Aécio, você começa a avaliar algumas coisas. Ele se redime por aquelas palavras chulas, mas ele estava, segundo ele, e é verdade, ele estava conversando com uma pessoa que ele se considerava amigo íntimo, com quem ele poderia tratar essas coisas. E ele faz um retrospecto de como é que chegou naquela conversa de R$2 milhões. Aí ele lembra que o Ministério Público Federal não divulgou as ligações gravadas que eles tinham da irmã dele para o Joesley tentando vender o apartamento. Que ele foi lá dizendo, olha, eu estou querendo realmente, estou precisando de vender, ou estou precisando de dinheiro para pagar o advogado, você me empresta. E ele fez uma colocação que eu achei interessante. Não tem dinheiro público, não existe nenhuma contrapartida, ele não concedeu nenhum benefício à JBS, até porque isso não está, inclusive, nos autos, no processo. Então, ele foi execrado exatamente por esse momento que a gente vive hoje. Nós temos que tomar muito cuidado, e aí, porque para não criminalizar a atividade política. Hoje, quem está na política ou exercendo algum cargo público é ladrão. Então já pagou que está ali para fazer algum negócio e levar alguma vantagem. Nós temos que ter cuidado porque a cada dia as pessoas de bem vão estar mais arredias em participar de projetos políticos ou de equipe de governo. Quer dizer, isso é um absurdo. Então, eu acho que tem que ter muito cuidado. Essas acusações levianas, o atual superintendente da Polícia Federal deu uma entrevista na Veja dizendo o seguinte, perguntaram se ele viu algum erro nessa história do processo contra o Temer, aquela agora do Rocha Loures com a mala. Ele falou assim, primário. Por quê? Ora, se estava combinado de ter entregas regulares de dinheiro, se tinha condições de fazer o rastreamento desse recurso, por que não ficou até o final? Porque pressa é essa? Não esperou mais 6 meses? A polícia normalmente espera isso, 6 meses no ano, para ver onde é que esse dinheiro efetivamente iria chegar. Por quê? Porque ele queria, naquela acusação, ele era eminentemente política. Quer dizer, a acusação do Janot em relação àquele processo do Temer era eminentemente política. Por quê? Porque ele tinha a convicção de que ele iria derrubar o governo. E ia passar para a história. Sim, mas a mala estava lá com dinheiro. Tudo bem, mas se você for pegar aquilo ali, você não chega no Temer. Concorda? Eu não tenho dúvida alguma de que o Temer vai ser absolvido
no processo judicial, porque ela não chega nele. Quer dizer, não tem ligação nenhuma daquela mala com ele. Se o cara, esse Rocha Loures, fez a conversa, negociou tudo, usando o nome do Temer, o Temer nem sabia disso. Quer dizer, essas coisas todas têm que ser avaliadas. O Ministério Público Federal precipitou. Acho até que isso poderia eventualmente chegar ao Temer, mas ele não esperou. Por quê? Porque ele queria criar um fato político naquele momento, porque ele achou que ele poderia tirar o presidente da República. Com isso, o que ele fez? Inviabilizou a reforma da Previdência, que já estava, não sei se vocês lembram, naquela época a reforma já estava praticamente aprovada. Aí tumultuou tudo, o processo voltou para o estaca zero. Na eleição presidencial, dia 24 de janeiro, o Tribunal Regional Federal de Porto Alegre vai definir a situação do presidente Lula. O senhor acredita que vai haver uma polarização entre PSDB e PT, como nos últimos anos? Eu acho que até o início da eleição, o Lula vai ser candidato. Eu acho que a gente está vendo, em termos de recurso, depois o próprio TSE. Início lá para julho, agosto? Ele consegue registrar a candidatura dele e consegue iniciar a campanha. A gente não sabe exatamente até quando. Correndo o risco de sair, inclusive, vitimizado e fazer todo aquele carnaval que o Lula é mestre em fazer. Mas se for condenado, a lei ficha limpa pega ele. Sim, mas não é automático. Se ele for condenado, existem alguns recursos e ele pode fazer a inscrição da candidatura dele e depois ela tem que ser derrubada no TSE. Isso demanda algum tempo. Mas assim, o Lula teria condições de ter 2 meses de campanha, seguramente. Sabe assim, de campanha como candidato oficial. Então, acho que isso... Agora, de qualquer forma, nós vamos ter uma polarização, sabe assim, eu acredito que um candidato do PSDB, mesmo com esses números baixos do Alckmin na pesquisa, vai ser uma candidatura forte, sabe, com alguém de direita. Nós vimos o resultado da eleição. Bolsonaro? Tudo indica que sim. Nós vimos agora, está certo, não pode comparar o presidente do Chile, que foi eleito agora, é um presidente de centro-direita, mas muito mais para a direita que para centro. O mundo está... Mas não dá para comparar, o Pinheiro com o Bolsonaro, não. né? Mas o Pinheiro está no mundo civilizado, exatamente. Né? Mas o mundo está num processo de direita. Certo. Quer dizer, nós estamos vendo, na Áustria agora, nós tivemos recentemente, quer dizer, o governo tem que fazer composição com a ala de ultradireita. Na Alemanha, a Merkel está tendo problema de formação de governo exatamente por conta. Então o mundo está voltando a negociar com o PSD, o social-democrata. Então isso é perigoso, quer dizer, aqui para o Brasil. Esse processo, por quê? Porque é o desencanto com a política. Aí quando aparece, eu recebo muito... Jaime Rincon é de centro? Eu sou de centro, Eu acho que tem que ter um equilíbrio nisso aí. Agora, eu recebo muito o WhatsApp do Bolsonaro. Ele fala tudo que todo mundo quer ouvir, meu amigo. Então, você pode até achar o cara doido, assim, ele é doido, mas o que ele falou tem uma certa razão. Meio radical demais. Mas por quê, Michele? Porque a população está descrente. Então, aí o radical, ele acaba, de uma forma ou de outra, tocando, sabe assim, pela descrença da população. Pô, você não resolveu até agora com jeitinho, isso aqui, vou resolver na marra. É mais ou menos esse o discurso do Bolsonaro. Esse é o perigo, né? Total. Bom, eu agradeço a participação dos colegas João Unes, do portal A Redação, mais uma vez com a gente aqui. Muito obrigado, João. Da Michele fazendo a estreia com muito brilho. Obrigado, Michele. Vamos contar com você outras oportunidades aqui. Obrigada. Muito boa noite para vocês. Presidente, um minuto final para o seu recado final, esse programa de fim de ano. O que o senhor fala para o nosso telespectador? Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade, agradecer a presença do João, da Michele, o convite. Eu acho que é uma oportunidade importante de falar para a população de Goiás. Bom, eu quero fazer mais ou menos um balanço de situação que nós estamos chegando. Infelizmente, o governo do Estado chega ao final de 2017 num momento muito bom, em especial a Getop. Como eu já disse durante a entrevista, isso não é por acaso. É fruto de um governo planejado, mas é fruto principalmente de muito trabalho, de muita preocupação em fazer as coisas da melhor forma possível. Nós vamos ter uma eleição no próximo ano, e se avizinha uma eleição extremamente disputada e acirrada, e às vezes até com alguns destemperos da nossa parte, não. Eu não tenho dúvida nenhuma da postura equilibrada, sabe assim, do vice-governador Zé Eto, que será o nosso candidato. Mas eu acho que esse projeto, o nosso projeto do governador Marconi Perillo, do senador Zé Eto, será mais uma vez reconhecido nas urnas. E quero desejar a toda a família goiana, a toda a família goianiense, um Feliz Natal, com muita paz, com muita saúde, que o Menino Jesus esteja protegendo a cada uma dessas casas, dessas famílias, e desejar um feliz 2018. Um ano com muita prosperidade, sabe assim, com muita festa, com muita alegria. Eu não tenho dúvida alguma que
no Brasil as coisas estão melhorando. Em Goiás, felizmente, nós passamos quase que ao largo dessa crise. Eu não tenho dúvida alguma que teremos um 2018 muito promissor. Ok, presidente, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o convite, uma boa noite e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Roda de entrevista volta na próxima semana. Uma boa noite e até lá.